Olha, eu vou te contar uma coisa que vai doer, mas precisa ser dita. Neste exato momento, enquanto você está aqui me ouvindo, tem uma criança gritando, batendo, mordendo, e os pais dela estão cometendo erros que vão marcar essa criança pelo resto da vida. E sabe o que é pior? Você pode estar cometendo esses mesmos erros agora mesmo com o seu filho, sem nem perceber. A agressividade infantil não é uma fase que simplesmente passa, minha querida. Ela é um grito de socorro que, se ignorado, pode se transformar em algo muito, muito maior. E eu estou aqui hoje para te mostrar exatamente o que você está fazendo de errado e como corrigir isso antes que seja tarde demais. Eu sou Ana Beatriz Barbosa, psiquiatra, e há mais de 30 anos eu trabalho com famílias que chegam no meu consultório completamente desesperadas. Pais que não sabem mais o que fazer, mães que choram na minha frente dizendo que perderam o controle, que não reconhecem mais os próprios filhos. E sabe o que eu descobri nesses anos todos? Que a maioria absoluta dos casos de agressividade infantil poderia ter sido evitada se os pais soubessem o que estou prestes a te ensinar agora. Vamos imaginar uma cena que talvez você conheça muito bem. São 6 horas da tarde, você acabou de chegar do trabalho, está exausta, ainda tem que fazer o jantar, ajudar com a lição de casa, dar banho nas crianças, aí você entra em casa e encontra seus filhos brigando. O mais velho empurrou o mais novo que está chorando no chão. Você sente aquela raiva subindo, aquele cansaço misturado com frustração e grita: chega! Vocês dois vão pro quarto agora. Estou cansada dessa briga todo dia. Você manda os dois de castigo. Respira fundo e pensa que resolveu o problema, mas não resolveu nada, minha querida. Absolutamente nada. Na verdade, você acabou de cometer um dos 7 erros mais comuns que os pais cometem ao lidar com a agressividade infantil. E esse erro está plantando uma semente que pode se transformar em algo devastador no futuro. Essa cena que eu acabei de descrever acontece em milhares de lares brasileiros todos os dias. Pais exaustos, crianças agressivas e ninguém entendendo o que está realmente acontecendo por trás daquele comportamento. A gente vive numa sociedade que nos cobra demais, que nos faz acreditar que precisamos ser perfeitos em tudo, perfeitos no trabalho, perfeitos em casa, pais perfeitos. E no meio dessa correria toda, a gente esquece de olhar de verdade para os nossos filhos e entender o que eles estão tentando nos dizer através daquela agressividade. E já que estamos falando sobre entender melhor os nossos filhos e corrigir esses erros que podem mudar completamente o futuro deles, eu quero te fazer um convite. Se você está aqui comigo agora, é porque você se importa de verdade com a criação dos seus filhos. Então não deixe esse conteúdo se perder. Tá? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque eu vou continuar trazendo conteúdos assim, práticos, diretos, sem enrolação, para te ajudar a criar filhos emocionalmente saudáveis. E deixa um comentário aqui embaixo me contando. Qual é a maior dificuldade que você enfrenta com a agressividade do seu filho? Eu leio todos os comentários e muitas vezes eles viram temas para os próximos vídeos. Então participa, faz parte dessa comunidade de mães e pais que querem fazer diferente, que querem quebrar ciclos. Agora eu preciso que você entenda uma coisa com muita clareza, e isso é sério. Se você continuar cometendo esses erros que eu vou te mostrar hoje, você não está apenas lidando com birras e empurrões de criança, você está moldando a personalidade do seu filho. Você está ensinando ele a lidar com a frustração, com a raiva, com os conflitos. E se você ensinar errado agora, nos primeiros anos de vida dele, você vai colher os frutos disso na adolescência e na vida adulta. Eu não estou exagerando, minha querida. Eu atendo adolescentes e adultos no meu consultório que desenvolveram
transtornos de ansiedade, depressão, dificuldade de relacionamento, tudo porque os pais deles, com a melhor das intenções, cometeram erros na forma de lidar com a agressividade quando eles eram pequenos. Você sabia que os primeiros 6 anos de vida de uma criança são absolutamente cruciais para o desenvolvimento emocional dela? É nessa fase que o cérebro está formando as conexões neurais que vão determinar como essa criança vai lidar com as emoções pelo resto da vida. Quando uma criança de 3, 4, 5 anos age de forma agressiva e os pais reagem de forma inadequada, eles estão literalmente moldando o cérebro dessa criança para responder ao mundo de uma forma disfuncional. Isso não é papo de coach, não é autoajuda barata. Isso é neurociência, é psicologia do desenvolvimento, é ciência comprovada. E olha, eu sei que você ama o seu filho, eu sei que você está fazendo o melhor que pode, mas o amor sozinho não basta, minha querida. A gente precisa de conhecimento, a gente precisa entender como funciona o desenvolvimento emocional de uma criança, porque senão a gente erra com a melhor das intenções. E esses erros doem, eles doem na gente e doem nos nossos filhos. Deixa eu te contar uma história real que aconteceu no meu consultório há alguns anos. Chegou uma mãe com um menino de 7 anos. Ela estava desesperada porque o filho tinha sido expulso da terceira escola. Ele batia nos colegas, mordia, cuspia, não respeitava nenhuma autoridade. A diretora da escola tinha dito que o menino precisava de ajuda psiquiátrica urgente. Quando eu comecei a conversar com essa mãe, sabe o que eu descobri? Que desde os 2 anos de idade, toda vez que o menino fazia birra ou batia em alguém, os pais davam o que ele queria para ele parar. Eles achavam que estavam resolvendo o problema, mantendo a paz. Mas o que eles estavam fazendo, na verdade, era ensinando para aquele menino que a agressividade funciona, que bater, gritar e fazer escândalo é uma forma eficaz de conseguir o que quer. Durante 5 anos, eles reforçaram esse comportamento. E aí, quando o menino chegou na escola, ele simplesmente repetiu o que tinha aprendido em casa. Só que agora as consequências eram muito mais graves. Essa história poderia ter sido completamente diferente se aqueles pais soubessem o que você vai aprender aqui hoje. Aquele menino poderia ter aprendido desde pequeno a lidar com a frustração, a expressar a raiva de forma saudável, a respeitar limites. Mas não foi isso que aconteceu. E agora, aos 7 anos, aquele menino já tinha um histórico de 3 expulsões escolares, 0 amigos e uma autoestima completamente destruída, porque ninguém gostava dele. Todo mundo tinha medo dele e ele mesmo não entendia porque ele era daquele jeito. E aqui está o que eu mais quero que você entenda: isso não precisa acontecer com o seu filho. Você ainda tem tempo. Não importa se o seu filho tem 2, 3, 5, 7 anos. Você ainda pode mudar a trajetória dele, mas você precisa agir agora. Você precisa parar de cometer esses erros que eu vou te mostrar. Porque cada dia que passa, cada interação que você tem com seu filho, você está ensinando ele sobre o mundo, sobre as emoções, sobre como se relacionar com as outras pessoas. Então vamos direto ao ponto. Eu vou te mostrar agora os 7 erros mais comuns que os pais cometem ao lidar com a agressividade infantil. E mais importante do que isso, eu vou te ensinar exatamente como corrigir cada um desses erros. São técnicas práticas baseadas em ciência que você pode começar a aplicar hoje mesmo. Não é teoria, não é filosofia. É prático, é real e funciona. O primeiro erro, e talvez o mais comum de todos, é ignorar a emoção por trás do comportamento agressivo. Quando uma criança bate, morde, grita, a primeira reação da maioria dos pais é focar no comportamento em si. Não pode bater. Bater é feio. Você vai ficar de castigo.
mas ninguém para perguntar por que essa criança está batendo, o que ela está sentindo, o que ela está tentando comunicar através desse comportamento. Porque, minha querida, toda agressividade infantil é uma forma de comunicação. A criança pequena ainda não desenvolveu completamente a capacidade de expressar emoções complexas através de palavras. Então, quando ela está frustrada, com raiva, com medo, com ciúmes, ela expressa isso através do corpo. Ela bate, ela morde, ela joga as coisas. E se você só pune o comportamento sem acolher a emoção, você está dizendo para aquela criança que os sentimentos dela não importam, que ela não pode sentir raiva, que ela precisa engolir aquilo tudo. E sabe o que acontece? Aquela emoção não desaparece. Ela fica ali, reprimida, e vai explodir de outras formas, muitas vezes piores. Então, como você corrige esse erro? Você aprende a fazer a validação emocional. Antes de dar qualquer consequência para o comportamento agressivo, você nomeia a emoção que a criança está sentindo. Por exemplo, dores. Seu filho bateu no irmão porque o irmão pegou o brinquedo dele. Em vez de só gritar, não bate no seu irmão, você para, se abaixa na altura da criança, olha nos olhos dela e diz, você está com muita raiva porque o seu irmão pegou o seu brinquedo sem pedir, né? Eu entendo que você está bravo. É muito chato quando pegam nossas coisas sem permissão, mas bater machuca e na nossa casa a gente não machuca ninguém. Vamos respirar juntos e depois vamos pensar em outra forma de resolver isso. Viu a diferença? Você validou a emoção, mostrou que entende, mas deixou claro que o comportamento não é aceitável e ofereceu ajuda para encontrar uma alternativa melhor. Isso parece simples, mas é revolucionário. Quando você valida as emoções do seu filho, você está ensinando ele a reconhecer e nomear o que sente. E isso é a base da inteligência emocional. Uma criança que sabe identificar as próprias emoções tem muito mais chances de aprender a regulá-las de forma saudável. Mas uma criança que cresce ouvindo que não pode sentir raiva, que sentir raiva é feio, que ela precisa sempre estar feliz e comportada, essa criança vai ter sérios problemas emocionais no futuro. Pode acreditar em mim. O segundo erro gravíssimo que os pais cometem é reagir com agressividade à agressividade da criança. E olha, eu sei que é difícil quando seu filho te bate, quando ele grita com você, quando ele te desrespeita, bate aquela raiva, aquela vontade de gritar de volta, de dar um tapa, de mostrar quem manda. Mas quando você faz isso, sabe o que você está ensinando? Você está ensinando que quem é maior e mais forte pode usar a agressividade para conseguir o que quer. Você está modelando exatamente o comportamento que você quer eliminar. A criança aprende muito mais pelo exemplo do que pelas palavras. Se você grita com ela para ela parar de gritar, a mensagem que passa é: gritar é uma forma válida de se comunicar quando você está bravo. Se você bate nela porque ela bateu em alguém, você está dizendo, bater é aceitável quando você quer corrigir um comportamento? Eu sei que isso é polêmico. Eu sei que muita gente vai dizer, mas eu tomei umas palmadas quando era criança e estou aqui e não morri. Mas olha, a ciência é muito clara sobre isso. Punição física e agressividade verbal dos pais estão diretamente relacionadas a problemas de comportamento. Agressividade aumentada, ansiedade e depressão nas crianças. Não é opinião minha, é o que décadas de pesquisa mostram. E além disso, eu te pergunto, só porque você sobreviveu, significa que foi bom para você? Quantas feridas emocionais você carrega da sua infância? Quantos padrões disfuncionais você reproduz sem nem perceber? A gente precisa fazer melhor com os nossos filhos. A gente precisa quebrar esses ciclos. Então, como você corrige esse erro? Você aprende a se autorregular primeiro. Quando seu filho fizer algo que te deixe com muita raiva, antes de reagir,
você respira, você conta até 10. Você sai da sala por 1 minuto se precisar. Você não pode educar no meio de uma explosão emocional. Ninguém toma boas decisões quando está tomado pela raiva. Então você se acalma primeiro e depois você lida com a situação. E quando você lida com a situação, você usa um tom de voz firme, mais calmo, você se abaixa na altura da criança, olha nos olhos e fala com clareza sobre o que aconteceu e qual será a consequência, sem gritar, sem bater, sem humilhar. Com firmeza, mas com respeito. E sabe o que acontece quando você faz isso? Você está modelando para o seu filho como lidar com a raiva de forma madura e saudável. Você está ensinando que é possível estar bravo e ainda assim se controlar, ainda assim tratar as pessoas com respeito. E olha, eu sei que tem dias que isso é quase impossível. Tem dias que você está no seu limite, que você dormiu mal, que você está estressada com o trabalho, com as contas, com 1000 coisas, e aí vem o seu filho e faz aquela coisa que você já pediu 1000 vezes para ele não fazer e você explode. Acontece. Somos humanos. Mas sabe o que você faz quando isso acontece? Você depois volta, quando todo mundo já se acalmou, e você pede desculpas. Você diz: filho, a mamãe errou hoje quando gritou com você. Eu estava muito cansada e nervosa, mas isso não justifica. Gritar não é a forma certa de resolver as coisas. E eu vou me esforçar para fazer melhor. Isso também é ensinar, isso também é modelar. Você está mostrando que adultos também erram e que quando erramos, a gente reconhece, pede desculpas e tenta fazer diferente da próxima vez. O terceiro erro que eu vejo constantemente é a inconsistência. Os pais são permissivos num dia e extremamente rígidos no outro, dependendo do humor, do cansaço, da situação. A criança bate no irmão na segunda-feira e não acontece nada porque a mãe está ocupada. Na terça-feira, a mesma criança faz a mesma coisa e leva um castigo severo porque agora a mãe está estressada. A criança não entende. Como ela vai aprender o que é certo e errado se as regras mudam o tempo todo? Isso gera uma insegurança enorme. E crianças inseguras são crianças que testam limites constantemente, que ficam agressivas, que não sabem o que esperar. As crianças precisam de previsibilidade. Elas precisam saber que as regras são as mesmas hoje, amanhã e depois de amanhã. Que não importa se a mãe está de bom humor ou de mau humor. Bater no irmão sempre terá a mesma consequência. Isso não significa ser inflexível ou não considerar o contexto. Significa ter clareza sobre quais são os limites não negociáveis da sua família e manter esses limites de forma consistente. Como você corrige esse erro? Primeiro, você senta com o seu parceiro, se você tem um, ou com as pessoas que participam da criação do seu filho, e vocês definem juntos quais são as regras da casa, quais comportamentos são inaceitáveis e qual será a consequência quando eles acontecerem. Então vocês mantêm isso todo dia, mesmo quando estão cansados, mesmo quando é mais fácil deixar passar, porque a consistência é o que cria segurança. E crianças seguras são crianças que se comportam melhor. E aqui vai uma coisa que muita gente não sabe. Você sabia que crianças que crescem em ambientes imprevisíveis, onde as regras mudam o tempo todo, desenvolvem níveis de cortisol, o hormônio do estresse, muito mais altos? Elas vivem em estado de alerta constante, nunca sabem o que vai acontecer, e isso é extremamente prejudicial para o desenvolvimento do cérebro. Então, quando você é consistente, você não está apenas ensinando comportamento, você está criando um ambiente emocionalmente seguro, onde o cérebro do seu filho pode se desenvolver de forma saudável. O quarto erro
E esse aqui é um que dói no meu coração toda vez que eu vejo, é rotular a criança. Você é agressivo, você é mal educado, você é impossível, você é terrível. Quando você rotula uma criança, você está definindo a identidade dela. E crianças acreditam no que os pais dizem sobre elas. Se você fica repetindo que seu filho é agressivo, sabe o que acontece? Ele internaliza isso. Eu sou agressivo. Essa é a minha identidade. É assim que eu sou. E aí, ele, agindo de acordo com esse rótulo, vira uma profecia autorrealizável. Eu atendi uma menina de 6 anos, cujos pais a chamavam de a pestinha da família. Eles achavam até engraçadinho, falavam isso na frente dela, na frente dos outros. E sabe como aquela menina se comportava? Exatamente como uma pestinha. Porque era isso que esperavam dela. Era o papel que ela tinha aprendido a desempenhar na família. Quando eu conversei com os pais e expliquei o estrago que aquele rótulo estava fazendo, eles ficaram chocados, eles não tinham noção. Achavam que era só um apelido carinhoso. Então, como você corrige esse erro? Você separa a criança do comportamento. Em vez de dizer você é agressivo, você diz você está agindo de forma agressiva agora, e isso não é aceitável. Em vez de você é mal educado, você diz, você falou de forma mal educada agora, e na nossa família a gente trata as pessoas com respeito. Viu a diferença? Você está criticando o comportamento, não a essência da criança. Você está deixando claro que aquele comportamento não define quem ela é e que ela é capaz de fazer diferente. E mais do que isso, você procura ativamente por momentos em que seu filho age bem. E você reforça isso. Hoje você dividiu o brinquedo com seu irmão sem eu precisar pedir. Isso foi muito generoso da sua parte. Você estava com raiva, mas em vez de bater, você usou palavras. Estou muito orgulhosa de você. Você está construindo uma identidade positiva, mostrando para o seu filho quem ele pode ser, quem ele é, nos melhores momentos dele. Você está acompanhando até aqui? Porque eu quero ter certeza de que você está entendendo a gravidade disso tudo. A gente não está falando de técnicas de criação que vão fazer seu filho se comportar melhor no supermercado. A gente está falando de moldar o cérebro, a personalidade, a saúde emocional do seu filho para o resto da vida dele. Os primeiros anos são a fundação. Se a fundação está rachada, a casa inteira vai ter problemas. E eu sei que isso assusta, mas ao mesmo tempo é empoderador, porque significa que você tem o poder de fazer diferente. Você tem o poder de mudar a trajetória do seu filho. O quinto erro que eu vejo com muita frequência é não ensinar habilidades alternativas. Os pais dizem para a criança o que ela não pode fazer, mas não ensinam o que ela pode fazer no lugar. Não bate, mas e aí o que a criança faz com aquela raiva toda que ela está sentindo? Não grita, mas como ela expressa a frustração? A criança fica perdida. Ela sabe que não pode fazer aquilo, mas não sabe o que fazer no lugar. Eu sempre digo, a gente não pode simplesmente tirar um comportamento de uma criança sem colocar outro no lugar. É como se você tirasse uma ferramenta da mão dela sem dar outra. Ela vai continuar precisando daquela ferramenta, então ela vai voltar a usar a mesma ou vai encontrar outra igualmente inadequada. Então, como você corrige esse erro? Você ensina ativamente habilidades de regulação emocional e resolução de conflitos. Você ensina seu filho a respirar fundo quando está com raiva. Você ensina ele a usar palavras. Eu estou bravo porque você pegou meu brinquedo. Me devolve, por favor. Você ensina ele a pedir ajuda de um adulto quando não consegue resolver sozinho. Você ensina ele a se afastar da situação quando está muito nervoso, ir para um cantinho se acalmar e depois voltar para resolver o problema.
E isso não é algo que você ensina uma vez e pronto. É algo que você pratica repetidamente. Quando seu filho está calmo, você pode até brincar de situações de conflito. E se o seu amigo pegar o seu brinquedo, o que você pode fazer? E vocês praticam as respostas adequadas. Parece bobo, mas funciona. Você está literalmente treinando o cérebro do seu filho para responder de forma diferente em situações de conflito. E tem uma técnica maravilhosa que eu ensino para os pais no meu consultório que se chama Caixa da Calma ou Cantinho da Paz. Não é um castigo, é um recurso. É um lugar na casa com coisas que ajudam a criança a se acalmar. Almofadas macias, livros, brinquedos sensoriais, desenhos para colorir, até uma garrafinha com glitter e água que a criança pode chacoalhar e ver o glitter se acalmando, representando as emoções se acalmando. Quando a criança está muito nervosa, ela pode ir para esse cantinho, não como punição, mas como uma forma de se autorregular. E você pode ir junto, pode ficar perto, pode ajudar. Vamos lá no Cantinho da Paz respirar um pouquinho? Vamos chacoalhar a garrafinha juntos e ver o glitter se acalmando. Isso é ensinar regulação emocional de forma concreta e acessível para uma criança pequena. O sexto erro, e esse aqui é especialmente comum em famílias onde ambos os pais trabalham fora e se sentem culpados pelo tempo que passam longe dos filhos, é a permissividade excessiva. Os pais não colocam limites porque têm pena, porque querem que o pouco tempo que passam com os filhos seja prazeroso, sem conflitos. Então eles deixam passar comportamentos inadequados. Eles cedem a todas as vontades, eles evitam dizer não. E olha, eu entendo completamente de onde vem isso. Você trabalha o dia inteiro, chega em casa exausta, e a última coisa que você quer é entrar em conflito com o seu filho. Você quer aproveitar aquelas 2, 3 horas que você tem com ele antes dele dormir. Você quer que sejam momentos gostosos, mas quando você não coloca limites, quando você é permissivo demais, você não está fazendo um favor para o seu filho. Você está criando uma criança que não sabe lidar com frustração, que acha que o mundo gira em torno dela, que não respeita a autoridade. E tem mais. Crianças sem limites são crianças ansiosas. Parece contraditório, mas não é. Limites dão segurança. Quando uma criança não tem limites claros, ela fica testando o tempo todo, tentando descobrir até onde pode ir, tentando encontrar onde está a parede. E quando não encontra essa parede, ela fica insegura, ansiosa e muitas vezes agressiva. Como você corrige esse erro? Você entende que colocar limites é uma forma de amor. Não é ser mal, não é ser rígido demais. É preparar seu filho para o mundo real, onde existem regras, onde existem consequências, onde nem sempre a gente consegue o que quer. Você pode ter uma relação amorosa, próxima, conectada com o seu filho e ainda assim ter limites claros. Na verdade, é exatamente isso que cria uma relação saudável. E você pode fazer isso de forma respeitosa. Você pode dizer não e ainda assim validar o sentimento. Eu sei que você quer mais um doce, mas a regra é um doce por dia. Eu entendo que você está chateado, mas a resposta é não. Firme, mas amoroso. Você não está sendo cruel. Você está sendo um bom pai, uma boa mãe. Você está ensinando que na vida a gente não pode ter tudo o que quer na hora que quer. E que isso é normal. Que dá para lidar com isso. E aqui vai uma verdade que ninguém te conta. Seus filhos não precisam que você seja amigo deles. Eles já têm amigos. O que eles precisam é de um pai, de uma mãe, alguém que os guia, que os proteja, que coloque limites. Você pode ter uma relação próxima e carinhosa e ainda assim ser a autoridade. E quando você faz isso,
Quando você é a autoridade amorosa que seu filho precisa, você está dando o maior presente que você pode dar. Você está criando uma criança segura, que sabe onde estão os limites, que sabe que pode contar com você para guiá-la. O sétimo e último erro, e talvez o mais devastador de todos, é não buscar ajuda quando precisa. Os pais acham que pedir ajuda é sinal de fraqueza, que é admitir que falharam. Então eles deixam a situação se arrastar, piorar, sair completamente do controle até que não tem mais volta. Eu recebo no meu consultório crianças de 10, 12 anos com problemas gravíssimos de comportamento e quando eu olho a história eu vejo que os sinais estavam lá desde os 3, 4 anos. Mas os pais não buscaram ajuda, eles acharam que ia passar, que era só uma fase, que eles conseguiam resolver sozinhos. E olha, tem situações que realmente são fases normais do desenvolvimento. Uma criança de 2 anos que faz birra, que bate eventualmente, isso faz parte do desenvolvimento normal. O cérebro dela ainda está aprendendo a lidar com emoções intensas, mas quando o comportamento agressivo é frequente, intenso, quando está atrapalhando a vida da criança na escola, nos relacionamentos, quando você já tentou várias estratégias e nada funciona, aí você precisa de ajuda profissional, não tem vergonha nenhuma em buscar um psicólogo infantil, um psiquiatra, um terapeuta familiar. Pelo contrário, isso é sinal de inteligência, de maturidade, de amor pelo seu filho. Você está reconhecendo que precisa de ferramentas que você não tem e você está buscando essas ferramentas. E quanto mais cedo você busca ajuda, mais fácil é de resolver. Uma criança de 4 anos com problemas de agressividade é muito mais fácil de ajudar do que um adolescente de 15 anos com os mesmos problemas já cristalizados há anos. Como você corrige esse erro? Você tira da cabeça essa ideia de que pedir ajuda é fraqueza. Você entende que criar filhos é a tarefa mais complexa e importante que existe e que ninguém nasce sabendo fazer isso perfeitamente. Você presta atenção nos sinais. Se o seu filho está sendo agressivo com frequência, se ele está sendo excluído pelos colegas, se a escola está reclamando constantemente, se você sente que perdeu o controle, você busca ajuda, você marca uma consulta com um profissional qualificado e você faz isso sem culpa, sem vergonha, com a certeza de que você está fazendo o melhor pelo seu filho. E sabe de uma coisa? Muitas vezes, quando os pais vêm no meu consultório por causa da agressividade do filho, a gente descobre que tem outras coisas acontecendo. Às vezes a criança tem TDAH e a agressividade é uma forma de lidar com a frustração de não conseguir se concentrar, de estar sempre sendo repreendida. Às vezes tem questões sensoriais, a criança é hipersensível a estímulos e fica sobrecarregada e agressiva. Às vezes tem questões familiares, conflitos entre os pais, mudanças. A agressividade é só a ponta do iceberg e um profissional qualificado consegue olhar para o todo e ajudar de verdade. Agora eu quero que você pare um instante e pense: quantos desses erros você está cometendo? Seja honesta com você mesma. Não é para se culpar, não é para se sentir uma mãe terrível, é para ter consciência. Porque só quando a gente tem consciência dos nossos erros é que a gente pode corrigi-los. E olha, se você identificou que está cometendo vários desses erros, respira. Você não está sozinha. A maioria absoluta dos pais comete esses erros. Eu mesma, com toda a minha formação, já cometi vários deles com as minhas filhas. A gente é humano, a gente erra. Mas o importante é reconhecer, aprender e fazer diferente daqui para frente. E eu quero te dar uma boa notícia. O cérebro da criança é extremamente plástico. Isso significa que ele está sempre se moldando,
sempre aprendendo, sempre criando novas conexões. Então, mesmo que você tenha cometido esses erros até agora, você pode começar a fazer diferente hoje e o cérebro do seu filho vai responder. Claro que quanto mais cedo você começa, melhor. Mas nunca é tarde para melhorar, para fazer diferente, para corrigir a rota. Então vamos recapitular rapidamente o que você aprendeu aqui hoje, porque eu quero que você saia daqui com um plano claro de ação. Primeiro erro: ignorar a emoção por trás do comportamento agressivo. Solução: validar as emoções, nomear o que a criança está sentindo antes de dar qualquer consequência. Segundo erro: reagir com agressividade à agressividade da criança. Solução: se autorregular primeiro, respirar, se acalmar e então lidar com a situação de forma firme, mas respeitosa. Terceiro erro: inconsistência. Solução: definir regras claras e mantê-las de forma consistente, criando previsibilidade e segurança. Quarto erro: rotular a criança. Solução: separar a criança do comportamento, criticar a ação, mas não a essência dela, e reforçar ativamente comportamentos positivos. Quinto erro: não ensinar habilidades alternativas. Solução: ensinar ativamente regulação emocional e resolução de conflitos, dar ferramentas concretas para a criança usar no lugar da agressividade. Sexto erro: permissividade excessiva. Solução: entender que limites são amor, colocar limites de forma firme, mas amorosa, ser a autoridade que seu filho precisa. Sétimo erro: não buscar ajuda quando precisa. Solução: prestar atenção nos sinais e buscar ajuda profissional sem culpa ou vergonha quando necessário. Agora eu quero que você escolha um desses erros para começar a trabalhar hoje mesmo. Não tenta mudar tudo de uma vez, porque isso é receita para frustração. Escolhe o erro que você mais se identificou, aquele que você sente que está cometendo com mais frequência, e começa por ele. Foca nele durante uma semana. Presta atenção em como você reage quando seu filho age de forma agressiva. Respira e conscientemente aplica a solução que eu te dei e vai anotando, vai observando as mudanças, porque eu te garanto que você vai ver mudanças. E olha, eu sei que tem momentos que você vai falhar, vai ter dia que você vai gritar, que você vai perder a paciência, que você vai fazer tudo errado, e tá tudo bem. Você não precisa ser perfeita. Você só precisa estar tentando, estar consciente, estar disposta a fazer melhor. E quando você errar, você reconhece, pede desculpa se for o caso, e tenta de novo no dia seguinte. Criar filhos é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. É um processo longo, com altos e baixos, com dias maravilhosos e dias terríveis. Mas cada pequeno esforço que você faz, cada vez que você escolhe fazer diferente, você está investindo no futuro emocional do seu filho. E eu quero te contar mais uma história antes de a gente terminar, porque eu acho que ela ilustra perfeitamente o poder que a gente tem de mudar a trajetória dos nossos filhos. Há alguns anos eu atendi um menino de 5 anos que era extremamente agressivo. Ele batia em todo mundo na escola, em casa ele tinha crises de raiva intensas onde quebrava coisas, machucava os irmãos. Os pais estavam desesperados, achando que tinha um filho com algum problema psiquiátrico grave. Quando eu comecei a investigar, eu descobri que aquele menino tinha presenciado cenas de violência doméstica entre os pais desde muito pequeno. O pai batia na mãe e o menino via tudo. E ele estava reproduzindo o que via. Ele estava aprendendo que quando você está bravo, você bate. Que violência é uma forma de resolver conflitos. Eu trabalhei com aquela família durante meses. Primeiro, orientei
a mãe a sair daquele relacionamento abusivo, o que ela fez com muita coragem. Depois, trabalhei com ela para corrigir todos esses erros que eu te mostrei hoje. Ensinei ela a validar as emoções do menino, a colocar limites de forma firme, mas amorosa, a ensinar habilidades alternativas. Foi um trabalho intenso, diário, consistente. E em 6 meses, aquele menino era outra criança. Ele ainda tinha momentos de raiva, claro, mas ele tinha aprendido a expressá-la de formas saudáveis. Ele usava palavras, ele pedia ajuda, ele ia para o cantinho da paz quando estava muito nervoso. A escola parou de reclamar. Ele fez amigos. E mais importante do que tudo, ele estava visivelmente mais feliz, mais leve, mais seguro. Aquela mãe me disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ela disse: doutora, eu sinto que eu recuperei o meu filho. Eu sinto que eu dei para ele a chance de ser quem ele realmente é, e não uma cópia dos traumas que ele viveu. E é exatamente isso que você pode fazer pelo seu filho. Você pode dar para ele a chance de ser quem ele realmente é, livre dos padrões disfuncionais, livre dos erros que a gente comete sem querer, livre para desenvolver todo o potencial emocional dele. Porque, olha, no fundo, a agressividade infantil não é sobre a criança ser má, ser difícil, ser problemática. É sobre uma criança que está sofrendo, que está confusa, que não sabe como lidar com emoções intensas, que não tem as ferramentas que precisa. E quando você, com pai ou mãe, fornece essas ferramentas, quando você ensina, quando você guia com amor e firmeza, você muda completamente o jogo. E eu quero que você entenda uma coisa muito importante. Os primeiros anos de vida do seu filho são uma janela de oportunidade única. É nessa fase que o cérebro está mais plástico, mais aberto a aprender, mais capaz de mudar. Cada interação que você tem com o seu filho pequeno está literalmente moldando as conexões neurais dele. Quando você valida as emoções dele, você está fortalecendo as áreas do cérebro responsáveis pela regulação emocional. Quando você ensina habilidades de resolução de conflitos, você está desenvolvendo o córtex pré-frontal dele, a área responsável pelo controle de impulsos e tomada de decisões. Quando você cria um ambiente seguro e previsível, você está permitindo que o cérebro dele se desenvolva de forma saudável, sem os efeitos tóxicos do estresse crônico. Isso não é papo motivacional vazio. Isso é neurociência. Isso é real. E isso significa que você tem um poder enorme nas suas mãos. Você tem o poder de moldar o cérebro, a personalidade, o futuro emocional do seu filho, e com grande poder vem grande responsabilidade, como diz o ditado, mas também vem grande oportunidade. Então eu quero te fazer algumas perguntas e eu quero que você responda com honestidade para você mesma. Como você quer que o seu filho seja quando ele tiver 20, 30, 40 anos? Você quer que ele seja alguém que sabe lidar com as emoções de forma saudável, que tem relacionamentos satisfatórios, que sabe resolver conflitos sem agressividade e que é resiliente diante das dificuldades, que tem autoestima saudável? Então você precisa começar a plantar essas sementes agora. Você precisa ensinar isso agora, nos primeiros anos, quando o cérebro dele está se formando. E olha, eu sei que parece muita pressão. Eu sei que pode ser assustador pensar que você tem tanta influência assim sobre o futuro do seu filho. Mas ao mesmo tempo, é libertador, porque significa que você não está à mercê do destino. Você não está impotente. Você pode fazer, você pode mudar a trajetória. E você não precisa fazer isso sozinha. Você tem informação
disponível, você tem profissionais que podem te ajudar, você tem uma comunidade de pais e mães que estão passando pelas mesmas dificuldades que você. E por falar em comunidade, eu quero te lembrar de novo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora. Ativo o sininho, porque eu estou aqui toda semana trazendo conteúdos assim práticos, baseados em ciência, para te ajudar a criar filhos emocionalmente saudáveis. E deixa um comentário aqui embaixo. Me conta qual desses 7 erros mais te impactou. Me conta qual você está cometendo e quer mudar. Me conta as suas dificuldades, as suas dúvidas. Eu leio todos os comentários e muitas vezes eles viram temas para os próximos vídeos. Então participa, faz parte dessa comunidade. A gente está junto nessa jornada de criar filhos melhores, de quebrar ciclos, de fazer diferente. Agora eu quero ir um pouco mais fundo em algumas questões que eu sei que devem estar passando pela sua cabeça. Você pode estar pensando, mas Ana Beatriz, e se eu já cometi esses erros durante anos? E se o meu filho já tem 8, 10 anos e eu sempre fiz tudo errado? Ainda tem jeito? E a minha resposta é, sim, ainda tem jeito. Como eu te disse, o cérebro é plástico durante toda a vida, mas especialmente durante a infância e a adolescência. Claro que é mais fácil moldar comportamentos em uma criança de 3 anos do que em um adolescente de 15, mas ainda é possível. Só vai exigir mais esforço, mais consistência e provavelmente ajuda profissional. Se o seu filho já é mais velho e tem problemas sérios de agressividade, você precisa buscar ajuda de um psicólogo ou psiquiatra especializado em crianças e adolescentes. Porque pode ser que já tenha se desenvolvido um padrão de comportamento mais cristalizado. Pode ser que existam questões emocionais mais profundas que precisam ser trabalhadas em terapia. Mas mesmo nesses casos, quando os pais se comprometem a mudar a forma como lidam com o filho, quando eles começam a aplicar esses princípios que eu te ensinei hoje, sempre tem melhora. Eu já vi adolescentes extremamente agressivos que estavam no caminho da delinquência mudarem completamente quando os pais finalmente aprenderam a colocar limites de forma adequada, a validar emoções, a ser consistentes. Não é mágica, não acontece da noite para o dia, mas acontece. Então nunca é tarde para começar a fazer diferente. Outra coisa que você pode estar pensando é, mas Ana Beatriz, o pai do meu filho, não está nem aí para essas coisas. Ele continua gritando, batendo, sendo inconsistente. Como eu vou conseguir fazer diferença sozinha? E olha, essa é uma situação difícil mesmo. O ideal é que todos os adultos que convivem com a criança estejam na mesma página, aplicando os mesmos princípios. Mas se isso não é possível, você ainda pode fazer diferença. Você pode ser a ilha de segurança emocional para o seu filho. Você pode ser aquela pessoa que valida, que acolhe, que ensina. E isso já é muito, isso já vai fazer diferença no desenvolvimento emocional dele. E quem sabe, vendo os resultados, o outro responsável não se interessa também em mudar. Às vezes, quando uma pessoa da família começa a fazer diferente e os resultados começam a aparecer, os outros se inspiram. Mas mesmo que isso não aconteça, não desiste. Faz a sua parte, porque a sua parte importa e muito. Tem também a questão dos avós, das babás, de outras pessoas que cuidam da criança. O ideal é sentar com essas pessoas e explicar quais são as regras da casa, como vocês estão lidando com a agressividade e pedir para elas seguirem a mesma linha. Nem sempre é fácil, especialmente com avós que têm as próprias ideias sobre criação, mas vale a pena tentar. Você pode dizer algo como, mãe, eu sei que a senhora criou os filhos da senhora do jeito da senhora e eu respeito isso, mas eu e o pai decidimos criar nossos filhos de uma forma diferente e a gente precisa que a senhora nos apoie nisso. Quando o nosso filho bater em alguém,
a gente não quer que a senhora dê risada ou ache graça. A gente quer que a senhora faça isso, isso e isso. A gente sabe que a senhora ama o neto e quer o melhor para ele, então a gente está pedindo a sua ajuda para criar ele de uma forma que vai ser melhor para o futuro emocional dele. Nem sempre funciona, mas muitas vezes, quando você explica com calma, com respeito, mostrando que você tem conhecimento e um plano, as pessoas aceitam. E se não aceitarem, você pode precisar limitar o tempo que a criança passa com essas pessoas, ou pelo menos deixar muito claro para o seu filho que as regras na sua casa são diferentes das regras na casa da vovó. Agora eu quero falar sobre uma coisa que é muito importante, mas que muita gente esquece: o autocuidado dos pais. Você não consegue ser a mãe ou o pai que seu filho precisa se você está esgotado, estressado, deprimido, ansioso. Você não consegue se autorregular se você mesmo está desregulado. Você não consegue ter paciência, consistência, presença emocional se você está no seu limite. Então, cuidar de você não é egoísmo, é necessidade. Você precisa dormir o suficiente. Você precisa comer de forma adequada. Você precisa ter momentos de descanso, de lazer, de fazer coisas que te dão prazer. Você precisa ter uma rede de apoio, pessoas com quem você pode desabafar, pedir ajuda. E se você está com problemas emocionais sérios, ansiedade, depressão, você precisa buscar ajuda profissional para você mesma. Porque você não consegue cuidar bem do seu filho se você não está bem. Eu sei que isso é difícil, especialmente para mães que trabalham fora, que cuidam da casa, dos filhos e ainda tem que dar conta de 1000 outras coisas. Parece que não sobra tempo para cuidar de si mesma, mas precisa fazer disso uma prioridade. Nem que seja 15 minutos por dia para fazer algo que te acalma, que te renova. Porque quando você cuida de você, você está cuidando indiretamente do seu filho também. Você está garantindo que você terá energia, paciência e equilíbrio emocional para ser a mãe que ele precisa. E tem mais uma coisa que eu preciso te dizer, e isso é muito importante. Perdoa você mesma pelos erros que você já cometeu. A culpa não serve para nada, a não ser para te paralisar e te fazer se sentir mal. O que passou, passou. Você fez o melhor que você podia com o conhecimento e os recursos que você tinha naquele momento. Agora você tem mais conhecimento. Agora você sabe melhor, então você vai fazer melhor. É simples assim. Eu vejo muitas mães se martirizando por erros que cometeram anos atrás, se culpando, se punindo, e isso não ajuda ninguém. Não ajuda você e não ajuda o seu filho. O que ajuda é reconhecer os erros, aprender com eles e fazer diferente daqui para frente. Então, se você se identificou com vários desses erros que eu mostrei hoje, não fica se culpando. Agradece por ter tido acesso a essa informação e usa ela para fazer diferente a partir de agora. Agora eu quero falar especificamente sobre algumas situações que os pais me perguntam muito no consultório. A primeira é: e quando a criança bate nos pais? Como lidar com isso? Quando uma criança pequena de 2, 3 anos bate na mãe ou no pai, a primeira coisa que você faz é segurar a mão dela com firmeza, mas sem machucar. Olhar nos olhos dela e dizer com voz firme: eu não vou deixar você me bater. Bater machuca e não é permitido. Você não grita, você não bate de volta. Você simplesmente impede fisicamente que ela continue batendo e deixa claro que aquilo não é aceitável. Depois você valida a emoção. Você está muito bravo com a mamãe, eu entendo. Mas bater não é permitido. Você pode me dizer com palavras por que você está bravo. Se a criança está muito desregulada para conversar naquele momento, você pode dizer: vou te dar um tempo para você se acalmar e depois a gente conversa. E você se afasta, dá um espaço para ela se acalmar. Depois, quando todo mundo já está calmo,
Você volta no assunto, conversa sobre o que aconteceu, sobre outras formas que ela poderia ter expressado a raiva. E olha, é muito importante que você não ache graça quando uma criança pequena bate. Eu vejo muitos pais rindo quando o bebê de 1 ano dá um tapinha neles. Eles acham fofo, acham engraçadinho, mas quando você ri, você está reforçando aquele comportamento. Você está dizendo para a criança que bater é algo positivo, que gera risada, atenção, e aí quando a criança cresce e continua batendo, os pais não entendem por quê. Então, desde muito cedo, desde o primeiro tapinha, você deixa claro que bater não é aceitável, nem engraçado, nem fofo. É sério e não é permitido. Outra situação comum é quando a criança bate ou morde outras crianças na escola ou no parquinho. Quando isso acontece, você precisa agir imediatamente. Você tira a criança da situação, se desculpa com a outra criança e com os pais dela e leva o seu filho para um lugar mais reservado. Lá você se abaixa na altura dele, olha nos olhos e diz: você bateu no João. Isso machucou ele e deixou ele triste. Na nossa família a gente não machuca as pessoas. Porque você bateu nele e você deixa a criança explicar. Muitas vezes tem uma razão. O João pegou o brinquedo, empurrou, falou algo que deixou a criança brava. Você valida a emoção. Eu entendo que você ficou bravo quando ele pegou o seu brinquedo. Mas bater não resolve o problema. Da próxima vez você pode falar: João, esse brinquedo é meu, me devolve por favor. Ou você pode pedir ajuda para um adulto. Vamos treinar? E então você faz a criança reparar o erro. Você volta com ela até a outra criança e diz: agora você vai pedir desculpas para o João. Se a criança se recusar, você não força, mas deixa claro que até ela pedir desculpas, ela não vai poder brincar. Você fica ali, esperando. Pode demorar, pode ser difícil, mas você mantém a firmeza. E quando finalmente ela pede desculpas, você elogia. Muito bem, pedir desculpas quando a gente erra é muito importante. Estou orgulhosa de você. Tem também a situação de crianças que são agressivas com animais. E isso é algo que precisa ser levado muito a sério. Crueldade com animais em crianças pode ser um sinal de problemas emocionais mais sérios. E definitivamente é algo que requer atenção profissional. Se o seu filho está machucando animais de propósito, não trata isso como algo normal ou uma fase. Busca ajuda de um psicólogo infantil imediatamente. E tem a questão da agressividade entre irmãos, que é uma das queixas mais comuns que eu recebo. Irmãos brigam, isso é normal, mas quando a briga é constante, quando tem agressividade física frequente, você precisa intervir. E a forma como você intervém faz toda a diferença. Muitos pais, quando veem os filhos brigando, já vão gritando: quem começou? Foi você? Você vai ficar de castigo. Mas isso geralmente não funciona, porque quase sempre os dois contribuíram de alguma forma para o conflito. O que funciona melhor é você separar os dois, dar um tempo para todo mundo se acalmar e depois sentar com os dois juntos e dizer: vocês dois estavam brigando, eu quero entender o que aconteceu. Você, primeiro, me conta a sua versão e você vai esperar a sua vez de falar. Você deixa cada um contar a versão sem interromper. Depois você ajuda eles a entenderem o ponto de vista do outro. Então você ficou bravo porque ele pegou o seu brinquedo. E você pegou o brinquedo porque ele não estava brincando e você queria brincar. Vocês dois têm razões para estar chateados, mas bater não resolve. Vamos pensar juntos em como vocês poderiam ter resolvido isso de outra forma. E você vai ensinando habilidades de negociação, de compartilhar, de revezar. Você vai ensinando que dá para resolver conflitos sem agressividade. E quando você vê os irmãos brincando bem juntos, resolvendo um conflito de forma positiva, você reforça. Eu vi vocês dois negociando
quem ia brincar primeiro com o carrinho. Vocês resolveram sozinhos, sem brigar. Isso é muito maduro, estou muito orgulhosa de vocês. Agora, tem uma coisa que eu preciso deixar muito clara. Nem toda agressividade infantil é resultado de erro dos pais. Às vezes, a criança tem questões neurobiológicas, genéticas, que contribuem para a agressividade. Crianças com TDAH, por exemplo, têm mais dificuldade de controlar impulsos, então podem ser mais agressivas. Crianças no espectro autista podem ter explosões agressivas quando estão sobrecarregadas sensorialmente. Crianças com transtornos de humor podem ter irritabilidade e agressividade como sintomas. Então, se você está fazendo tudo certo, aplicando todas essas técnicas que eu te ensinei sendo consistente, e ainda assim seu filho continua muito agressivo, pode ser que tenha algo mais acontecendo. E aí você definitivamente precisa de uma avaliação profissional. Um psiquiatra infantil ou um neuropediatra pode avaliar se existe alguma questão neurobiológica que precisa ser tratada. E isso não é motivo de vergonha, não é sinal de fraqueza. É simplesmente reconhecer que às vezes a gente precisa de ajuda além das estratégias comportamentais. E mesmo quando existe uma questão neurobiológica, as estratégias que eu te ensinei hoje continuam sendo importantes. Porque mesmo uma criança com TDAH, com autismo, com qualquer outra condição, se beneficia de limites claros, de validação emocional, de ensino de habilidades alternativas. Na verdade, essas crianças se beneficiam ainda mais, porque elas têm mais dificuldade de aprender essas coisas sozinhas. Então elas precisam de um ensino mais explícito, mais estruturado, mais repetido. Eu quero falar também sobre o papel da escola nisso tudo. A escola é um ambiente fundamental no desenvolvimento da criança. E quando a criança está sendo agressiva na escola, é muito importante que haja uma parceria entre família e escola. Você precisa ter uma comunicação aberta com os professores, saber o que está acontecendo lá, como a criança está se comportando, quais situações desencadeiam a agressividade. E é importante que a escola também tenha estratégias adequadas para lidar com a agressividade. Infelizmente, muitas escolas ainda usam métodos punitivos que não funcionam. Colocar a criança sentada olhando para a parede, mandar bilhetes negativos para casa todo dia, ameaçar com expulsão, isso só piora a situação, porque a criança se sente rejeitada, rotulada, e isso aumenta a agressividade. O ideal é que a escola tenha uma abordagem mais positiva, identificar os gatilhos da agressividade, ensinar habilidades de regulação emocional, reforçar comportamentos positivos, ter um plano de intervenção individualizado para crianças com mais dificuldade. Se a escola do seu filho não está fazendo isso, você pode tentar conversar com a coordenação, sugerir, levar material, até mesmo pedir para o psicólogo que atende seu filho fazer uma reunião com a escola para alinhar estratégias. E olha, eu sei que tudo isso parece muito trabalho. Eu sei que você pode estar se sentindo sobrecarregada só de ouvir tudo que eu estou te falando. Mas eu preciso que você entenda que esse trabalho que você faz agora, nos primeiros anos do seu filho, vai economizar muito sofrimento no futuro. Muito mesmo. É muito mais fácil ensinar uma criança de 4 anos a lidar com a raiva de forma saudável do que tentar corrigir padrões de agressividade em um adolescente de 15 anos. É muito mais fácil criar uma criança emocionalmente saudável do que ter que tratar um adulto com problemas emocionais graves. Então, sim, dá trabalho. Sim. Exige esforço, paciência, consistência, mas vale a pena. Vale cada segundo que você investe nisso, porque você está literalmente moldando o futuro do seu filho. Você está dando para ele as ferramentas que ele vai usar pelo resto da vida para lidar com emoções, com conflitos, com frustrações. Você está preparando ele para ser um adulto saudável,
equilibrado, capaz de ter relacionamentos satisfatórios e de lidar com os desafios da vida. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? Quando você faz esse trabalho com o seu filho, você também está fazendo um trabalho em você mesma. Porque para ensinar regulação emocional, você precisa aprender a se regular. Para ensinar resolução de conflitos, você precisa aprender a resolver seus próprios conflitos de forma saudável. Para ser consistente, você precisa desenvolver disciplina e autocontrole. Então você cresce junto com o seu filho. Vocês dois evoluem juntos nessa jornada. E tem mais, quando você quebra esses padrões disfuncionais com seu filho, você está quebrando ciclos que talvez venham de gerações, você está fazendo diferente do que foi feito com você. Você está criando uma nova história para sua família. E isso é poderoso demais. Isso é revolucionário. Eu sempre digo que criar filhos é a profissão mais importante do mundo. Não existe nada mais importante do que moldar um ser humano, do que preparar a próxima geração. E, infelizmente, é a única profissão para a qual a gente não recebe treinamento nenhum. A gente simplesmente tem um filho e se espera que a gente saiba o que fazer. Mas não é assim que funciona. A gente precisa aprender, estudar, buscar conhecimento. E você está fazendo isso agora. Está aqui me ouvindo, buscando informação, querendo fazer melhor. Isso já te coloca à frente de muita gente. Então eu quero te parabenizar por estar aqui, por ter assistido até agora, por se importar o suficiente com seu filho para querer aprender e melhorar. Isso mostra o tipo de mãe, o tipo de pai que você é. E eu tenho certeza de que você vai conseguir aplicar o que aprendeu aqui hoje e fazer diferença na vida do seu filho. Agora, antes de a gente terminar, eu quero te dar algumas dicas práticas extras que podem ajudar muito no dia a dia. Primeira dica: crie uma rotina previsível. Crianças se sentem mais seguras quando sabem o que esperar. Quando a rotina é caótica, imprevisível, a criança fica ansiosa e a ansiedade muitas vezes se manifesta como agressividade. Então, ter horários mais ou menos fixos para as refeições, para o banho, para dormir, isso ajuda muito. Neua, segunda dica: cuida do básico. Criança com sono é criança irritada. Criança com fome é criança irritada. Criança que passa o dia inteiro em ambientes muito estimulantes, barulhentos, é criança sobrecarregada e irritada. Então garante que seu filho está dormindo o suficiente, comendo de forma adequada, tendo momentos de calma durante o dia. Parece óbvio, mas muitas vezes a gente esquece do básico. Terceira dica: dá oportunidades para a criança gastar energia física. Crianças têm muita energia. E se essa energia não é gasta de forma adequada, ela sai de forma inadequada. Muitas vezes através de agressividade. Então garante que seu filho tem tempo para brincar, correr, pular, se movimentar. Não precisa ser nada elaborado. Pode ser no parquinho, no quintal de casa, até dentro de casa mesmo. O importante é que a criança se movimente. Quarta dica: limita o tempo de tela. Eu sei que às vezes a televisão ou o tablet são os únicos momentos de paz que você tem no dia, mas telas em excesso estão relacionadas a aumento de agressividade em crianças. Então tenta limitar o máximo possível, e quando a criança usar telas, que seja com conteúdo de qualidade, apropriado para a idade. Quinta dica: passa tempo de qualidade com seu filho. E quando eu digo tempo de qualidade, não é estar no mesmo ambiente que ele enquanto você mexe no celular. É estar presente de verdade, brincando junto, conversando, se conectando. Muitas vezes, a agressividade da criança é uma forma de chamar atenção, de dizer: olha para mim, me vê. Então, dá essa atenção de forma positiva antes que a criança precise usar comportamentos negativos para conseguir ela. Esta dica: modela o comportamento que você quer ver.
Se você quer que seu filho seja calmo, seja calmo. De redo, se você quer que ele resolva conflitos com palavras, resolva seus conflitos com palavras. As crianças aprendem muito mais pelo que veem do que pelo que ouvem. Então seja o exemplo que você quer que seu filho siga. E 7ª dica, celebra as pequenas vitórias. Cada vez que seu filho consegue se controlar, consegue usar palavras em vez de bater, consegue se acalmar sozinho, celebra isso. Você estava com muita raiva, mas não bateu. Que orgulho de você! Isso reforça o comportamento positivo e mostra para a criança que ela é capaz, que ela está crescendo, que ela está aprendendo. Olha, eu poderia ficar aqui horas e horas falando sobre esse assunto porque ele é tão importante, tão complexo e tem tantas nuances, mas eu acho que você já tem informação suficiente para começar a fazer mudanças significativas na forma como você lida com a agressividade do seu filho. O importante agora é você pegar tudo isso que aprendeu e colocar em prática, porque conhecimento sem ação não serve para nada. Então eu quero que você faça um compromisso comigo agora. Escolhe um dos 7 erros que eu te mostrei, aquele que você mais se identificou, e compromete a trabalhar nele durante a próxima semana. Todo dia, toda vez que seu filho agir de forma agressiva, você vai parar, respirar e conscientemente aplicar a solução que eu te dei. E você vai observar as mudanças. Você vai anotar, se quiser, para você mesma ver o progresso. E depois de uma semana, você escolhe outro erro para trabalhar. E assim, você vai passo a passo, mudança a mudança, construindo uma forma mais saudável de lidar com a agressividade do seu filho. E eu te garanto que em algumas semanas você já vai ver diferenças significativas. Não vai ser perfeito, vai ter recaídas, vai ter dias difíceis, mas a tendência geral vai ser de melhora. E se você precisar de mais ajuda, se você sentir que está travada, que não está conseguindo aplicar sozinha, não hesita em buscar ajuda profissional. Um psicólogo pode te dar suporte, te ajudar a entender as particularidades do seu filho, te ensinar técnicas mais específicas para a situação de vocês. Não tem vergonha nenhuma nisso. Pelo contrário, é sinal de maturidade e de amor pelo seu filho. Eu quero terminar te dizendo uma coisa. Você é capaz. Você tem tudo o que precisa para ser a mãe, o pai que seu filho precisa. Você só precisava de informação, de ferramentas, e agora você tem. Então vai lá e faz acontecer. Muda a história do seu filho. Quebra ciclos. Cria uma nova forma de se relacionar, mais saudável, mais amorosa, mais respeitosa. E lembra, você não está sozinha nessa jornada. Tem milhares de pais e mães passando pelas mesmas dificuldades, fazendo as mesmas perguntas, cometendo os mesmos erros, e tá tudo bem, faz parte. O importante é estar disposto a aprender, a crescer, a fazer melhor. Então se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, porque eu vou continuar trazendo conteúdos assim para te ajudar nessa jornada da maternidade e da paternidade. E deixa um comentário aqui embaixo me contando o que você achou desse vídeo, o que mais te impactou, qual erro você vai começar a trabalhar primeiro. Eu adoro ler os comentários e saber como eu posso ajudar ainda mais. E se você conhece alguém que está passando por dificuldades com a agressividade dos filhos, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, porque informação de qualidade precisa ser compartilhada. A gente precisa se ajudar, criar uma rede de apoio, dividir conhecimento. Eu sou Ana Beatriz Barbosa e eu acredito em você. Eu acredito na sua capacidade de criar filhos emocionalmente saudáveis. Eu acredito que você pode fazer diferente, pode quebrar ciclos, pode mudar a trajetória da sua família. Então vai lá e faz acontecer. Seu filho merece. E você também merece ter uma relação mais leve, mais conectada, mais amorosa com ele.
Um beijo enorme no seu coração e até o próximo vídeo.